Bom, o pessoal está entrando. Sejam bem-vindos, uma ótima sexta. Que essa sexta seja mágica para todos vocês. Comece a mudar muita coisa aí. Hoje já começamos com uma energia diferente aqui. Né, Maria falando que já desbloqueou chavinhas lá em relação ao baralho. Ficou muito feliz. Pois é. Que bom, que bom. Fico feliz. Se sentiu bem? Foi bom para ti? Foi uma maravilha. Fluiu assim, sabe? De forma abençoada. Ai, que Acho que bom. tinha uma cigana, sabe? Minha parte cigana me acompanhando. É isso aí. Quando você se permite, as coisas conseguem se conectar com você. Quando a gente tira o medo, ou mesmo com medo, a gente vai e tenta fazer, as conexões vão acontecendo. E esse é É, só o o que começo. você falou, sabe? Parece que desbloqueou, que estava bloqueado em mim, sabe, Mai? Era medo mesmo. Mas é isso, ó. Eu até elaborei isso para trazer hoje. Eu tenho percebido que não é o medo que bloqueia as pessoas. É o que a gente pensa depois que a gente sente o medo, logo em seguida. E aí, como assim é o que a gente pensa depois de sentir o medo? É porque o medo, ele existe para todos. Todo mundo tem medo. Porque tudo que é novo gera um medo. Tudo que eu desconheço gera um medo. E aí, o que vai te fazer paralisar, na verdade, é o que você pensa quando você sente medo. E isso é baseado no que você já viveu, ou no que você viu alguém viver, ou no que você ouviu. Então, muitas vezes, vocês paralisam não porque vocês viveram uma situação desconfortável, uma situação traumática, uma situação em que vocês se frustraram. Muitas vezes vocês paralisam porque vocês estão trazendo um pensamento de algo que aconteceu com alguém, ou que alguém falou que aconteceu e às vezes nem aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que tem medo de andar de avião e nunca andou, nunca voou de avião. Como que uma pessoa com medo de avião voa e uma outra pessoa que tem medo de avião não se permite voar, né? Várias pessoas que têm medo de voar de avião voam mesmo assim, mesmo sabendo dos riscos que acontecem quando voam de avião. E outras paralisam, choram, não vão, andam de ônibus. Eu tenho a minha madrinha, ela foi de mora em Santa Catarina. Ela foi para São Paulo de ônibus, uma viagem, se não me engano, de umas 10 horas, só para não ir de avião por conta do medo. Nunca aconteceu nada com ninguém que ela conheça. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque tem gente que se arrisca aí, mesmo sabendo dos riscos, e não paralisa. Ela chorou, ela paralisou no aeroporto. E aí, com base em quê? O ser humano, ele tem algumas chavinhas que ele aciona de acordo com as crenças. Então, quando você sente, ouve ou vê algo muito impactante, isso gera uma pegada em você. Quando você passa por várias pequenas coisas, geram pequenas pegadas também, somando, gera uma pegada grande. Então, vamos imaginar que a vida de vocês é uma folha em branco, tá? Quando você encarnou, quando você nasceu, você era um bebê e tua vida estava aqui toda em branco para ser formada. Com base no ambiente em que você viveu, nas coisas que você ouviu, foram sendo deixadas marcas de crenças, de coisas que os outros falaram para você. Em relação ao medo, acontece da mesma forma. No exemplo do avião. Gente, a tua folha vem em branco em relação ao avião. Mas aí pode ser que você tenha uma trava de voar de avião, porque alguém falou que acontece algo muito ruim se o avião cai.
porque você viu no noticiário alguns aviões caírem e dezenas de pessoas morrerem. Mas você sabe que para morrer basta estar vivo. Tudo, absolutamente tudo pode matar se a pessoa quiser morrer. Então, se você não quer morrer, você não vai morrer. Só que o teu inconsciente ele é meio bagunçado. Pode ser que quando você está com uma depressão, quando você não está vendo um brilho na vida, você não queira viver. E aí, o que acontece? Você pode tirar, né? Pode sair dessa vida a qualquer momento com qualquer coisa, até dormindo. Então, faz sentido eu deixar de fazer coisas, deixar de viver a vida que eu desejo, de fazer tudo aquilo que eu sonho, que me move por conta do medo? Não, não faz sentido. Mas o que tá travando não é nem o medo, é aquilo que você vivenciou, ouviu, ou alguém te falou. Então, são crenças. E o que a gente faz com as crenças? A gente precisa entender como que ela se formou para que a gente consiga limpar elas. E, como no exemplo da folha, ela se formou sendo feito várias pegadas, com várias vezes alguém falando alguma coisa, ou você vendo, ou você sentindo. E aí, como que se instala uma crença profunda? De tanto você repeti-la, ou de uma situação que foi muito impactante. Ok, então como que eu desfaço? Ou repetindo várias vezes o antídoto, que é o lado contrário daquela crença. Então, não mereço dinheiro. Qual que é o antídoto? O contrário é mereço dinheiro. Só, só os pobres entram no reino dos céus. Como que eu desfaço essa crença que eu ouvi várias, várias, várias vezes, repetindo várias e várias, várias vezes, que todo mundo entra no céu? Outras coisas que você pode fazer. Vivenciar eventos que te geram um impacto muito grande. Por exemplo, eventos presenciais de automotivação, de... Ai, agora não fugiu a palavra. Mas sabe esses eventos em que você entra e tem uma energia muito forte de várias pessoas juntas em busca de melhorar, em busca de autoconhecimento? Nesses eventos, você sente uma energia muito forte. E por que que muita gente que participa desses eventos melhora a vida dali para frente? Porque essa energia forte tem um potencial para quebrar crenças, tá? É uma energia que quebra, claro, que algumas crenças que são trabalhadas lá. Quanto mais impactante, maior a pegada na folha. Então, se a tua crença foi instalada com base num acidente que você sofreu, tenho medo de carro porque eu já bati o carro e me machuquei. Isso gerou uma pegada, uma marca muito grande na tua folha da vida. Como desinstalar isso? Com algo que seja impactante, mas da forma contrária, né? O antídoto, ou com várias pegadas contrárias, pequenininhas, que vão se somando também. Tá ficando claro? Eu quero saber se vocês estão entendendo. E tá, pode falar, Maria. Eita, mas eu falo. Essa questão de dissolver as crenças pelas afirmações, hoje eu percebo, depois que você trouxe, eu percebo que elas funcionam, mas porque eu já passei por blocos de tratamento, Mai. Porque eu te falei, eu fui discípula de Loise Rey, né? Acho que há uns 18 anos atrás. Eu fazia tantas afirmações, e os mestres, os sete raios cósmicos, muitas afirmações. Olha, e depois do acidente, eu fui para a lona, sabe? Tive que começar do zero. Então, assim, eu acredito no que você traz, isso é legítimo, e eu experimento em mim. Só que, assim,
Às vezes, a gente também pode trazer um medo, uma trava, uma paralisia, até de um gatilho que é acionado por uma questão de uma outra vida que não foi elaborada. Então, uma figurinha, uma personalidade encosta na gente e dá esse impacto em nós. O que eu penso que falta, talvez para mim, é me arriscar, mesmo com medo, mesmo me achando paralisada, fazer um movimento para experimentar uma coisa diferente. Em relação às crenças, agora eu estou percebendo que elas funcionam. Mas eu sinto que é porque já tirou, porque assim, é como se a gente não limpa, é como se colocasse uma semente num terreno que não foi arado, sabe? Você está cheio de sujeira, está cheio de bloco, está cheio de energia suja. Então vem aquela afirmação para desfazer a crença, mas é como se ela não penetrasse no território sagrado. Ela ficasse flutuando na merda. É Então porque, assim, agora eu percebo diferente. o que acontece? O acidente, ele foi uma pegada muito grande, entende? Impactante. E aí, ela tem um impacto grande. Frases de afirmação são pequenas pegadinhas. Que é isso, você precisa colocar muito, muito mais energia e fazer muito, muito, muito mais vezes para conseguir fazer o efeito contrário desse trauma grande que foi o acidente. Então, nesses casos, o tratamento, ele com certeza ele vai ajudar mais rapidamente do que frases de afirmação. Só que a gente não consegue fazer um tratamento para tudo, né? Sim, O que a gente faz? A gente auxilia o resultado do tratamento fazendo frases afirmativas sim, para outras coisas menores, né? PNL, ela é ótima para limpar crenças, mas ela não consegue limpar tudo. Sabe por que não consegue? Porque a nossa vida é baseada em crenças. Tudo é crença. Só que tem as que a gente usa para sabotar a gente e tem as que a gente usa para impulsionar. beleza. Basicamente, na nossa pegada da vida, ela é cheia de marcas, só que algumas positivas, outras negativas, nesse sentido de levar a gente para determinado lugar quando elas nos sabotam, tá? E aí, eu descobri, né? Eu acho que eu já falei para vocês que a TDR ela ajuda a limpar crenças muito fácil. E aí, não só limpar o que a gente passou, ela ajuda a limpar a crença mesmo, de crença que a gente ouviu, e não só aquelas que a gente viu, por exemplo, em filme. Várias crenças, tá? Então, é algo que facilita bastante e é até mais rápido do que as frases afirmativas. Mas a gente não consegue também ficar o tempo todo, né? Fazendo TDR. Então, a gente alia as técnicas que a gente conhece, vocês alinham tudo aquilo, aquela bagagem que vocês trazem, que é enorme, para ir limpando essas coisas que estão em vocês. E até fiquei de falar semana passada e acabei esquecendo da confiança na técnica. Eu esqueci de falar para vocês que, primeiro, vocês precisam usar em vocês, né? Vocês precisam aplicar em vocês aquilo que vocês aplicam nos outros. Porque de que adianta você ajudar os outros e não se ajudar, né? Adianta que você está ajudando uma vida, ok? Mas e a pessoa mais importante do mundo, que é você? A pessoa mais importante do teu mundo é você. E aí você esquece de você, quem que vai lembrar de você? Quem que vai fazer por você? Então a gente precisa voltar a olhar pra gente. Vocês precisam voltar a olhar para vocês com amorosidade. Eu sinto que muitas de vocês se esqueceram. Porque a vida tá corrida, ou porque tem filho, ou porque tem mãe e pai para cuidar, ou porque não está tendo recurso financeiro para se cuidar ainda. Mas o que você pode fazer com o que você já tem? Para que depois você faça melhor, com mais recursos. Aquela atividade que eu passei para vocês de passar batom todo dia, não é só para passar batom. É para vocês terem um tempinho para vocês. Se olharem no espelho com um gesto de carinho,
com delicadeza, buscando resgatar aquele amor. Passar um creme depois do banho, quase ninguém passa. Mas não é só para o corpo ficar hidratado. É para você sentir um toque de carinho, de amorosidade em você mesma. Que ninguém consegue fazer isso por você. E eu tenho estudado bastante a questão da criança interior. Gente, o tanto que melhora a vida da gente quando a gente começa a se cuidar e cuidar das nossas partes, inclusive da nossa criança interior, que é aquela que se diverte, que é aquela que quer brincar, quer que seja leve, divertido nas coisas. E quando é divertido, eleva a vibração, a gente se conecta com respostas, com insights, com condições melhores. Então, entrando nesse aspecto que a gente vai falar hoje de aperfeiçoamento pessoal e profissional. Antes de você ser profissional, você é um ser humano. Antes de você ser terapeuta e ajudar os outros, você precisa se ajudar. Ok, você é um espírito que está a ser humano agora. Está aprendendo a ser um humano. Mas como que você, nessa encarnação, já aproveita o que está vivendo? Porque aqui não é só para pagar karma. Aqui não é só para, sabe, fazer pelos outros porque eu cometi coisa errada lá atrás. Isso é um equívoco muito grande, que gera uma autopunição muito grande. E aí chega no fim da vida, né? A gente não sabe quando a gente vai morrer. Aí chegou lá no último dia de vida, você olhar para trás, o que que valeu? Que momentos que foram bons para você? E agora eu quero fazer, antes de deixar a Maria falar, eu quero que vocês façam uma reflexão, tá? Imaginem que vocês estão vivendo, vocês vão ter que viver 300 anos a vida de vocês da forma que está hoje. Dá vontade de viver? Isso responde se vocês estão olhando para a vida, desejando viver, ou se vocês estão olhando para a morte e atraindo doenças. Tá? Isso responde. Se não tá gostosa de viver, isso mostra como que o inconsciente de vocês está se sentindo e o que que ele está atraindo. E é bem pesado para alguns. O sentimento que dá imaginar viver 300 anos, essa vida absolutamente do jeito que tá. Então, como sair disso? Como melhorar? O primeiro passo é trazendo a leveza, a diversão hoje, o autocuidado hoje. Para aquela criança que está aí dentro de vocês ser resgatada. Para ela sentir que vale a pena viver. Então eu convido vocês a fazer agora um momento de reflexão. E vou fazer uma condução aqui. Eu peço que vocês fechem os olhos e imagine. Lembrem-se de quando vocês eram pequenos e vai tentando se lembrar da primeira memória que veio na tua cabeça, a mais antiga. A memória mais antiga que você tem. Mas tente fazer com que essa memória acesse lá a infância. E você vai se ver projetada no teu corpo adulto, olhando para a cena do que está acontecendo, enxergando você pequenininha na tua frente. E eu quero que você pergunte para você pequenininha que está aí na tua frente,
como que ela está se sentindo hoje. Como que ela tem se sentido com a vida do jeito que está. Vera, tá fazendo uma condução, então eu vou pedir para que você feche os olhos e tente lembrar da memória mais antiga que você tem lá da infância. E você vai se ver adulta, de frente para tua criança, você criança, e pergunta para ela como que ela tem se sentido, como que ela tá hoje. Eu quero que vocês observem que postura que ela tá tendo, que situação que está acontecendo, como que é a expressão dessa criança. Se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá brincando, se ela tá encolhida num canto. Será que tá sendo prazeroso para ela viver essa vida? Tá sendo divertido? Ou tá sendo pesado? Será que te acompanhar nessa jornada é algo que deixa ela feliz? Ou será que só tem cobrança em cima de vocês? Principalmente a cobrança própria. Coloque sua mão no coração dela e sinta um amor por você, por ela. Se comprometa a melhorar a vida dela, para ser mais leve, mais divertida, para ser gostosa de viver. Dê um abraço, se abrace. E a partir desse momento, diga para ela que você vê ela por completo. E se for da tua vontade, diga para ela que você vai realizar os sonhos dela. Se for da tua vontade, também diga para ela que você vai fazer com que a vida seja gostosa, para vocês quererem viver 300 anos essa vida. Diga para ela que vai resgatar ela dessa dor. E que você vai se cuidar diariamente, se essa for a tua vontade. E a partir de agora, quando você se olhar no espelho, você vai olhar no fundo dos teus olhos e buscar entender o que a tua criança está querendo naquele dia.
e o que você pode fazer diariamente para realizar as vontades dela. E quando você sentir, dá um beijo no rosto e vai voltando. Tati, sinta meu abraço. Carla, sinta meu abraço. Maria, sinta meu abraço. Vera, sinta meu abraço. Rô, sinta meu abraço. Cleide, sinta meu abraço. Cláudia, sinta meu abraço. Leia, sinta meu abraço. Carol, sinta meu abraço. Mari, sinta meu abraço. Ai, não sei o que rolou, mas eu tô chorando. Como vocês estão? Pera aí, que não sei o que tá rolando aqui. Ah, tinha desconectado o computador. Já pensou cair? Ai, a ligação de novo. Bom, vamos lá. Né? Entenderam onde vocês estavam? Como que estava a conexão de vocês com vocês mesmos? Algumas estavam no local um pouco melhor, outras não. E vocês vão entender que às vezes a gente oscila, porque a gente é um ser humano. E tá ok oscilar. Só que a gente precisa sair o quanto antes desses locais. Todo mundo sente alegria, tristeza, raiva. Todo mundo. É impossível sentir só gratidão, gratidão, gratidão a vida inteira. Só que é muito importante o quanto antes você perceber que está descendo a escada emocional para que você consiga voltar a subir. Então, começou a sentir tristeza, você sabe quais são os gatilhos do teu corpo que fazem a tristeza piorar. Sabe como? Todo mundo tem um padrão igual para cada sentimento, cada emoção. Quando você começa a sentir tristeza, a respiração tem um padrão. Você começa a encolher aqui os ombros. Você começa a querer entrar numa posição até fetal. Você já se imagina num quarto, num local escuro, ou até você vai para um cômodo assim na tua casa. Ou fica esperando chegar em casa para você se encolher num lugar para chorar. Além disso, a tua respiração fica como? Ela fica mais profunda, né? Os batimentos cardíacos mudam. O que acontece com a tua mente quando você tá triste? Você começa a lembrar de outras coisas que te deixam triste.
para afundar ainda mais, para descer a escala emocional ainda mais. Mas tem um lado bom disso. Você sabe quando ela tá ali. E você pode interromper o ciclo. Porque você sabe também quais são as reações no teu corpo das outras emoções, dos outros sentimentos. A alegria, por exemplo, a felicidade. Quando você tá feliz, como que fica teus batimentos cardíacos? Eles não ficam mais agitados? Eles não ficam... Você não dá um sorrisinho aqui? Você não... Às vezes não comemora alguma coisa? Ou dança um pouquinho, dá uns pulos? Você não fica encolhido. Pelo contrário, você levanta, você fica ativa. Então, como sair de uma escala emocional baixa e ir subindo? Mudando no teu corpo, para que você não afunde ainda mais. A Rô tem falado bastante da raiva, né, lá no grupo. A raiva, ela é boa quando você usa ela para quebrar padrões, desconstruir tudo que tá ruim na tua vida. Se a gente estiver só na gratidão, a gente não desconstrói. Então, tudo que tá rolando aí, essa raiva vai quebrar se você usar ela para isso. E aí, o que você faz quando tá com raiva? Você grita, você bate na mesa, você dá uma explosão, né? Então, usa esse movimento corporal para te impulsionar a usar essa raiva para fazer você passar a noite trabalhando, por exemplo. Arrumando tudo que tem que ser arrumado, fazendo posts, organizando coisas para você fazer, estudando marketing, divulgação. A gente vai falar muito aqui de como fazer isso de uma forma mais eficaz, de uma forma que vai gerar resultado. Então, anota insights e leva para a mesa, pergunta. Vocês têm uma ótima ferramenta aí. E essa raiva vai ajudar a quebrar essas coisas. Tá? Usa esse movimento corporal para isso. Percebeu que tá baixando a vibração? Liga uma música. Gente, eu fiz uma coletânea de músicas lá no meu Instagram. Você clica no link da bio. Lá embaixo tem uma coletânea que eu selecionei música por música, letra por letra, para ter música só com coisas boas. E hoje em dia é difícil, né? Então, lá tem uma playlist só disso. E aí você vai fazer o quê? Coloca o fone, ou nem precisa do fone. Ah, não tem fone? Tudo bem, coloca lá no celular. Começa a escutar, cantar junto, pular, dançar. Isso vai tirar você dessa frequência baixa quando você tiver. E a semelhante atrai semelhante. Quando você tá bem, você vai atraindo mais coisas boas, entrando nessa frequência. Se você tá numa tristeza, tá na bad, não tá conseguindo nem se cuidar, como que frequencialmente você vai atrair um cliente? A pessoa precisa de uma energia melhor, uma frequência melhor. Então ela vai se conectar com alguém que tem uma frequência melhor para passar. Mas nem todo dia você vai estar bem, ok? Mas percebeu que não tá? Volta. Faz um ritual aí para você de autocuidado. Ou é muito importante também a gente ter rituais para a gente se conectar com coisas boas. Tenha um ritual de iniciação para trabalho. Ah, não trabalho, hoje não vou atender como humanoterapeuta, mas faça um ritual de proteção antes. Não é nem que você vai ser atacado, mas é porque você energeticamente vai estar se colocando numa postura de profissional. E quem trabalha em casa tem muita dificuldade de separar casa com trabalho. Se você colocar pequenos rituais de iniciação e de encerramento, você desconecta. É como se em outra dimensão você tivesse um local separado de trabalho, tá? Então não é só por fazer por proteção energética e espiritual,
é um ritual também para que você desligue a tua mente do trabalho quando não está no trabalho. E aí, aperfeiçoamento pessoal e profissional. A parte do profissional, vamos agora dar uma focada nisso. Postura profissional. Tá? Quando você se coloca como terapeuta, durante o atendimento, durante todo o momento em que você já entrou no teu local de trabalho, mesmo que seja uma mesa ali no canto do teu quarto, a tua postura precisa ser diferente da postura de casa. Você precisa se colocar, se empoderar mesmo. Eu sou uma ótima terapeuta. Você precisa se colocar na hora de fazer divulgação do teu trabalho. Vou fazer um post com a intenção de entrega do meu melhor, do meu servir, que esse conteúdo seja útil. Ajude pessoas. Quando você coloca essa intenção, você ajuda energeticamente quem entrar em contato com aquilo a já sentir você como uma postura profissional diferente do que fazer de qualquer jeito. Eu até nem recomendo que vocês façam post todo dia de qualquer jeito. Vocês precisam entender a dor, falar da dor, de vez em quando comunicar a história de vocês, que isso conecta, mas não adianta você fazer várias, todo dia, um post sobre frase motivacional. Gente, o que isso ajuda o outro? E como que isso faz com que os clientes vejam o teu trabalho como útil para eles? Dificilmente vão ver. Tá? A não ser que a tua página seja só sobre frases motivacionais. Mas você não vende isso, você vende serviço de terapia. Então, se colocar como profissional, além de estudar, além de buscar capacitação e se aprimorar, é também você se ver dessa forma e sempre colocar uma intenção de entrega de ajuda. Sempre. Antes de atender, antes de fazer um post, para um pouquinho e pense assim: que esse serviço ou que esse post ajude pessoas. Tá? E aí, quando você olha, por exemplo, para um post, que é algo, né, simples, você vai ler e vai pensar, isso aqui vai ajudar alguém? Como que isso pode ajudar alguém que está lá do outro lado a ler ou a ver um vídeo, assistindo o vídeo? Como que isso ajuda a pessoa? Aí você fez lá um post que só diz assim, vou dar um exemplo. Maiara, terapeuta, meu endereço, agenda aberta. Isso ajudou alguém? Vocês acham que isso vai fazer com que chegue alguém? Não, não vai. Inclusive, eu fui fazer alguns folders. O que eu coloquei no folder? A dor que eu ajudo a resolver. Eu coloquei ali os sintomas, como que a pessoa pode sair disso. Coloquei meu contato lá no final, pequenininho. Porque não é sobre mim. Eu sou só a mensageira. É sobre o outro. Tá, mas eu trabalho porque eu quero viver disso, quero ter dinheiro. Sim, mas é um dar e receber. Para que o outro te entregue algo, você precisa entregar também. E aí, se aperfeiçoar como profissional vai além de se vestir bem, de ter uma postura legal, de estar arrumada para atender. Vai em como você está aqui dentro. Como que você está se sentindo com você para que você transmita isso. Então, vamos fazer um outro acordo. A gente vive fazendo acordos aqui. Antes de você responder uma pessoa que mandou mensagem perguntando sobre o teu trabalho, antes de você atender qualquer assistido,
Antes de você fazer algum material de divulgação, mesmo que seja um story, antes disso, o que você vai fazer? Você vai levantar os ombros, vai buscar trazer no corpo o movimento de elevar a tua emoção, o teu sentimento. Subir as escalinhas lá, as escadas. Então você vai mudar a postura, vai buscar sorrir, mesmo que seja um sorriso falso aqui, o teu corpo sentir um comando diferente. Se você estiver em pé, você vai dar um pulo. Se não tiver, você vai erguer os braços, tá? Tô comemorando alguma coisa aqui. Não sei o que, mas tô comemorando. Para que você mude a tua vibração, você escolhe uma música que você gosta muito e que seja fácil de você lembrar. Você vai ter isso como um mantra antídoto da vibração negativa. Pense nisso agora já. Assim, que música que vocês gostam e que vem na mente de vocês que pode ser antídoto para a emoção negativa. Eu tenho uma que vocês vão dar risada. Ah, eu tava grávida do Emanuel quando eu descobri essa música, assistindo o BBB, que na época eu assistia Big Brother, tá? Não me julgue. Olha, a música é assim. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Toda vez que fica rodando uma música ruim na minha cabeça, porque a gente escuta, né, uns negócios assim que não faz sentido. Ou toda vez que eu baixo minha vibração e que eu percebi que eu preciso me mudar, eu automaticamente penso assim: bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Então, essa é uma outra coisa que vocês vão fazer. Antes de fazer o post, antes de fazer um story, antes de responder o cliente, antes de atender. Pensar numa música antídoto para você cantar. Canta nem que seja assim, baixinho, mas para que você ajude. André, muito boa essa música. Eu adoro. Eu também gosto. Para que isso te ajude a sair desse estado emocional baixo, tá? E aí você sobe as escalas das emoções. E aí você já vai estar com uma energia diferente para entregar ali. Ok? Ó, a Leia aqui, ó. Eu me julgando porque veio uma música infantil na minha mente. Tua criança interior querendo ser feliz. E tá tudo bem, tá? Então, postura profissional também é você conseguir sair desses locais que te deixam para baixo, para que você entregue algo bom, tá? E aí muita gente fala de estar bem vestida, estar bem arrumada. Isso é importante? Claro que é. O cliente chega até você, mas vocês sabem, né? Eu já falei sobre o inconsciente coletivo. Dos 3 primeiros segundos em que alguém te vê, a primeira impressão fica assim. E aí, essa primeira impressão energética, mas também a física, tá? Eu, quando eu tava meio pra baixo, eu ia gravar uns vídeos tudo bagunçada. Mas aí, que energia que eu entregava? Não era bom, não. E aí, dava resultado? Não. Eu não tava bem. Como é que ia dar resultado? No fundo, se eu fazia aquilo, é porque eu nem queria resultado, né? E aí, não significa que todo dia você precisa estar aí pomposa igual uma madame. Mas significa que quando você for trabalhar, você precisa sim vestir alguma coisa que você se sinta confortável, mas que esteja alinhada. Ah, dormiu mal, tá com olheira? Passa uma maquiagem aí, tá? Às vezes, a gente não tem nem tempo pra gente, né? Mas é importante. Vocês viram como que a criança de vocês está?
Vocês viram que não tá gostoso viver 300 anos a mesma vida, da forma com que está. Então precisa mudar essas pequenas coisas para que fique gostoso. E eu vou contar um segredo para vocês. A maioria de vocês é movida pelo prazer. Se não for gostoso, vocês não fazem. Tá, e aí a Tati me trouxe uma questão ontem sobre Instagram, né? E eu quero perguntar para vocês, quem que gosta de fazer post? Levanta a mão. E aí, se eu contar para vocês que pode ser gostoso, como? Precisa ser divertido, tá? Então vocês podem ligar uma música quando for o horário de fazer. Eu vou passar um calendário editorial para vocês com temas, para ser bem facinho. Vocês vão ter todo dia da semana já um tema pré-estabelecido para vocês falarem, tá? Então, o serviço mais difícil que é o pensar, eu vou dar um atalho gigantesco para vocês. Vocês vão definir, né? Eu já falei sobre 3 fontes no máximo e 4 cores no máximo para vocês mesclarem, tá? E aí, cor, ela tem tons diferentes. Muito cuidado em sempre usar o mesmo tom, tá? Para ser mais fácil para você. Então, o desperdício de tempo fazendo isso, pensando nisso, vai diminuir. Existem aplicativos fáceis de usar, né? Como o Canva, Spark Post, que você pode escolher qual que fica melhor. Se você tiver um computador, notebook, o Canva, você pode colocar www. Nossa, eu falei tudo errado. www.canva.com. Você pode usar online, tá? Sem precisar baixar no celular. E é mais fácil usar online. Um outro segredo: digita o texto antes. Depois você só copia e cola, tá? O texto inteiro, no Word, num lugar que você costume usar para digitar texto, tá? Um bloco de anotações. Por quê? Porque você perde muito tempo colocando coisinha por coisinha, ideia por ideia, na hora de fazer o post. Se você já tiver o texto pronto, você só copia os trechos e joga lá em cada página. Fica muito mais fácil. Você pode fazer antes e programar no próprio Instagram, no Facebook, para ele divulgar no horário que você quer. Isso tudo a gente vai falar lá nos encontros de gestão de mídias sociais, tá? Vai ser mais para frente. Mas eu quero que vocês já saibam que existe essa possibilidade, tá? E aí, como deixar divertido? Vocês vão prometer algo para vocês depois que vocês fizerem 5 posts, por exemplo. E aí, você vai querer fazer, porque você prometeu alguma coisa gostosa para você. Pode assistir um filme, pode ser uma comida gostosa, pode ser um encontro com as amigas, pode ser comprar alguma coisa. Mas não tem dinheiro, não posso gastar. Ah, então você pode ir no parque, né? Se você gosta, você pode prometer isso. Você pode prometer um banho de ervas, uma massagem no pé que você mesmo pode fazer, e é gostoso. Você pode prometer que vai sair, olhar as árvores, abraçar a árvore, colocar o pé no chão, na grama, andar com os cachorros, abraçar um gato. Não tenho gato nem cachorro, mas na rua tem um monte. Se você gosta, você pode abraçar. Gente, usem a imaginação. Eu sei que vocês estão rindo de mim, mas essa é a ideia. É para ser divertido aqui. Usem a imaginação para fazer coisas que vocês gostam. Se prometam pequenas recompensas. E aí, a criança interior de vocês, os bonequinhos, tudo que vocês têm aí dentro, vão fazer feliz, porque tem alguma coisa gostosa depois para fazer. E detalhe, tá? Detalhe.
vocês precisam cumprir. Senão depois fica difícil. E aí eu tenho um pequeno problema que eu às vezes esquecia o que eu prometia. Então agora eu anoto. Dica, tá? Super dica para quem já vivenciou isso. Porque eles ficaram bravos comigo. Se eu não, porque eu esquecia o que eu tinha prometido. Gente, eu prometi uma vez que eu ia andar de balança no parquinho das crianças. E fui. Aí tava lá, meu marido e o Manuel esperando eu andar de balança no centro da cidade. Eu prometi, mas eu consegui fazer aquilo que eu tinha proposto. Outra coisa sobre... Vocês devem estar me achando, né? Bem louquinho. Isso sou mesmo. Outra coisa sobre aperfeiçoamento profissional. Vocês sabem que a gente nunca vai parar de estudar, né? Então, ok, nunca vou parar de estudar. O que eu faço com essa informação? Porque às vezes não é gostoso estudar. Dá um time para tua cabeça, aplica. Não adianta você só fazer mais um curso e nunca aplicar. Se você só tivesse um e aplicasse tudo que você aprendeu nesse um, você já tinha muito resultado. A gente não dá conta de aplicar tudo que a gente aprende em um. E aí, tem quem diga que a gente aplica conforme o nosso espírito quer, porque a gente tem que ser assim. Mentira, tá? Isso aí é desculpa para procrastinar, para não se comprometer, para não se responsabilizar. Tá? Ah, eu leio um livro pela metade e começo outro, isso é bom. Depende para quem. Para quem quer que seja bom e gere resultado, é. Mas para quem precisa iniciar coisas e finalizar, isso não é bom. Então não dá para generalizar. Você precisa saber quem que é você e o que é bom para você. Mas não adianta tudo isso aqui que eu tô falando ficar só na cabecinha de vocês, vocês não levarem pra prática. É só. É a mesma coisa que o Google. Você pergunta tudo pro Google, o Google sabe. Mas o que ele faz? Ele só dá resposta. Então adianta perguntar para vocês e vocês não terem aplicado? Vocês sabem, vocês escutaram. Mas eu não quero que vocês sejam só um Google. Quero que vocês tenham resultado na prática. Maria, agora eu vou deixar você falar. Eu deve ter esquecido já, né? Não tem ninguém assim querendo falar, que eu já falei, mas eu quero falar. O Mai, é porque eu acho que a interação é interessante. O que eu ia perguntar eu vou deixar no canal, porque já passou o assunto. Mas o que você trouxe é a informação do pessoal para depois o profissional. O pessoal, principalmente a criança, ela é fundamental, porque a criança é o nosso natural e a nossa espontaneidade. Hoje, por exemplo, eu me conecto muito com música. A música me salva e pode salvar qualquer um de nós. Isso é uma verdade. Eu percebo que, às vezes, eu libero energia, eu transmuto energia através da música, porque eu ouço igual a criança. Tem dias que eu acordo 3 horas da manhã cantando uma música. Tem dias que eu acordo 5 horas da manhã cantando uma música. E ela vem, e às vezes vem a memória, e eu vou limpando com aquela música. Eu sou muito música-terapia. E a meditação que você trouxe foi bem interessante, porque hoje eu acordei dançante, eu tirei a carta do baralho da criança, né? Olha que coincidência. E eu comecei a meditação bem animada. Até lembrei de um papagaio que a minha avó tinha, ó, décadas. E ele cantava e chamava a minha Rosa. Oi, minha Rosa, oi, minha Rosa. E fiquei alegre, mas depois eu percebi, assim, na emoção, sabe? Do grupo, na sua, aí foi baixando, assim, a alegria, foi baixando. Depois me veio uma compaixão, assim, de mim mesma, sabe? Mas como é fundamental a gente dar atenção a essa criança nossa, porque ela viveu muitas coisas, muitas agruras, e a gente precisa mesmo aprender a mimar. Você tem uma criança saudável, então isso ajuda a gente.
né? Eu gostei, justamente porque trouxe esse feedback. E a gente pode alegrar nossa criança com as canções. Essa que você trouxe da Fazendinha, eu vou buscar. Porque você gosta dessa justamente porque a tua criança é saudável. Oh, demorou para deixar ela saudável, meu Deus. Foi um perrengue. E aí, alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar? Sintam-se à vontade. Pode falar. Vou contar uma coisa para vocês que eu fiz. Eu passei com meu marido um dia desse, aqui na frente da minha casa tem uma praça. E ela tem algumas árvores. E eu sempre tive uma conexão muito forte com plantas. A minha casa é cheia de plantas. Mas eu não tenho árvore, né? Então eu passei com meu marido, deu um berro dentro do carro. Falei, para o carro! Ele olhou para mim assim, espantado, achou que fosse alguma coisa. Eu falei, para que eu vou ali abraçar uma árvore, gente. Eu não tinha me dado conta que tinha os garis fazendo a faxina da praça. Saí do carro, fui, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, dane-se o que vão pensar, né? Abracei a árvore. Aí o chefe dos garis que estavam vindo, mas abracei, fiquei assim um pouquinho abraçada, trocando mesmo a energia. O chefe dos garis, né, que estavam ali limpando, virou e falou assim, vambora, fulano, que era o que estava do meu lado, assim, quase do meu lado. Vambora, fulano, tá na hora, vambora, acaba de limpar isso aí, tá cheio de papel, de coisas, né? Ele falou, não posso, tem uma louca aqui que resolveu abraçar a árvore, olha. Meu marido olhou na minha cara, você já foi chamada de louca. É melhor você sair daí nesse momento, gente. Isso foi um episódio muito engraçado. Foi na semana passada. Foi, assim, veio isso na minha cabeça, porque foi engraçado. E eu achei que eu fosse ficar com muita vergonha. Mas não, eu olhei para a cara dele e falei, tá bom, obrigada, desculpa aí. Tá? E saí, vim andando para minha casa. Quer dizer, entrei no meu carro, subi, né? Que é bem pertinho mesmo. E isso me trouxe assim, uma lembrança boa, porque é necessário realmente a gente ter essa coisa do aconchego. Isso é muito da minha criança. Eu tenho essa necessidade de liberdade, eu gosto dessa coisa de, sabe, estar solta e não me importar com o que as pessoas vão olhar, falar, pensar. É o meu jeito de ser. Sabe? Só isso, só queria compartilhar isso, porque foi engraçado, eu dei uma gargalhada quando você falou. E é muito bom. Mas que bom. É muito importante a gente esquecer do julgamento dos outros. Gente, às vezes o outro nem tá julgando, cada um tá mais se importando com si. E, na verdade, é um julgamento teu que vai ter julgamento do outro. É. E aí, você acaba deixando de fazer as coisas por você se você fica pensando só no que o outro vai pensar. E eu falei para vocês, a única pessoa que vai fazer por você é você mesmo. Eu morava em um local que não tinha nem grama, era alugado, e aí eu todo fim de semana eu ficava afoita para chegar o domingo. Eu falava pro meu marido: vamos na pracinha que eu quero colocar o pé no chão, na grama e abraçar a árvore, no centro da cidade. E aí as pessoas ficavam olhando, nem sei, eu nem prestava atenção. Eu sou a pessoa que fazia TDR na lotérica, porque eu tinha. Eu ficava com um sentimento ruim de pagar as contas. E aí eu falei, eu vou tratar isso aqui. E aí eu tratava, entendeu? É assim, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Imagina a pessoa fazendo assim, numa fila lá, bem louca. Sou eu. Pode falar, Cleide? Oi, bom dia, né, a todas. É que eu estava no carro quando começou a aula e agora eu estou trabalhando, mas deu um tempinho. Quando você falou da tensão muscular, eu percebi que eu estou tá muito intensa até para dormir, mas eu tenho percebido que é sempre quando eu não estou presente. Tipo assim, eu estou pensando em alguém, eu estou em outro lugar. Quando eu estou em mim, não tem tensão. Então, tem sido um termômetro muito bom, porque eu percebi que eu estou muito fora, né? Então, eu volto. Quando você falou também de a coisa da criança, né? Eu percebi onde eu estava. Eu estava lá com 3 anos, onde eu sofri uma tentativa de abuso e minha mãe acabou quebrando a clavícula grávida de 8 meses por causa desse acontecido. Então, eu estava lá pequenininha com 3 anos, mas foi uma sensação agora que está me dando que eu me responsabilizo por ela, porque lá fizeram o que sabiam. Agora eu tenho que transmutar e fazer diferente. E eu percebi que eu fui repetindo. Tudo que eu sofri, eu fui repetindo, porque eu parei de sofrer aquilo. Só que eu fui repetindo. E ficou esse padrão dentro de mim que eu não conseguia mudar. E ontem eu entendi isso.
que não importa o que me aconteceu, o que importa é o que eu vou fazer com isso, agora que eu tenho a consciência, né? Eu tenho sentido vontade de escrever e fica aquela coisa na minha cabeça, mas você vai escrever errado. Mas tem um monte de corretor de texto, existe um monte de coisa, existe pessoas que podem corrigir os textos. E ontem eu entendi, só escreve. Só escreve, não importa como você vai fazer, só escreve. E tem vindo muito insight, é assim, quando eu não escrevo, eu esqueço. Então, assim, eu estou escrevendo. Então, eu queria agradecer, porque, assim, está tendo uma movimentação tão grande, assim, na minha vida, que eu estou impressionada. Igual você falou, foram 18 tratamentos seu, acho que meu foi uns 6 ou 7, mais ou menos, fora as técnicas soltas que eu fazia, e parece que a coisa não ia. E agora é como se fosse, assim, tá andando tão rápido, que é como se eu tivesse que correr atrás, sabe? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, obrigado, viu, gente? É maravilhoso estar nesse grupo e perceber essas curas de todas nós, não só minha, de todas nós, essa confiança, essa vontade. Então, é só agradecer mesmo, só felicidade hoje. Obrigada. Obrigada, obrigada. Ai, teve você aqui. Pera. Ó, deixa eu usar o teu exemplo. Posso usar teu exemplo, Cleide? Pode. Para você entender e para que outras pessoas entendam. Isso que você passou foi tão traumático que você teve que se responsabilizar com 3 anos, enquanto que você não tinha responsabilidade nenhuma. O que que isso faz com o teu sistema? Que você cresça com medo da responsabilidade. Porque quando você se responsabilizou, foi porque aconteceu coisas ruins, pesadas, e foi tão pesado energeticamente para a criança que agora, o que que acontece? O ganho inconsciente, o ganho indireto, perdão, geralmente entra na vítima, não se responsabiliza, entende? Por conta de como foi lá atrás. Então, nunca o ganho indireto é à toa. Ele sempre vem de uma causa lá na primeira infância. Verdade. Então, hoje, você olhar para aquela criança, deixar aquela responsabilidade daqueles adultos com aqueles adultos e se responsabilizar só por você, te liberta. Eu tenho um áudio que eu recebi hoje. Depois no final. No final, agora já é o final. Acho que eu já vou mostrar para vocês. Acho que eu vou mandar no grupo, fica melhor. Mas resumindo, uma assistida que passou pelo Transcender, hoje conseguiu a cura em relação à mãe dela. Ela conseguiu dizer não quero, ao invés de não posso, sem sentir culpa. E se colocando no lugar de filha mesmo. Porque filha não cuida de pai e mãe. Filha é filha. E depois eu vou mandar para vocês. Mas olha, um áudio assim que me deixou já de manhã já emocionada. Hoje foi o dia dos depoimentos, né? A Vera pode falar. Oi, meninas. Eu me atrasei hoje porque teve um incidente, né? A ex-esposa do meu marido faleceu essa madrugada, então a coisa está meio complicada aqui. E achei incrível, né? Porque assim, eu falei, não tenho como entrar na aula, mas eu falei assim, não, mas então eu só vou desligar meu computador. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, eu só vou dar uma entradinha. E aí quando eu entrei, você falou que estava, né, fazendo a meditação, eu falei, gente, acho que eu preciso disso, né? De me acolher também, porque é complicado, né? Morte é uma coisa difícil de lidar, e ele ainda tem uma filha de 40 anos, mas super problemática, então foi um case essa madrugada. E aí quando você traz essa meditação de acolher a criança, né, que existe dentro da gente, e para mim é um processo complicado, porque assim, eu não consigo me lembrar, né, de mim criança, sabe? Assim, eu lembro que eu era uma criança feliz, mas eu não consigo, eu não sinto no corpo nenhuma emoção. A única coisa que eu sinto é uma foto que de vez em quando eu olho para ela, que eu devia ter, acho que uns
5 anos, 6 anos, quando eu descobri que eu tinha um defeito físico, né, no pé. Então, assim, a única coisa que me vem, né, na cabeça é essa foto. E, assim, a minha história de vida, eu não lembro, não lembro. Tanto é que agora, depois dos tratamentos, né, que eu fiz com a metodologia, é que eu consegui lembrar do meu filho pequeno, né? Porque meu filho hoje tem 35 anos, então, né, é muito tempo. Mas eu não me lembrava dele nenê, eu não me lembrava dele pequenininho, eu tinha que pegar foto para reviver as emoções, né? Sentir. E aí, quando você trouxe essa criança, eu consegui sentir nela a tristeza, né, de ver que eu ali descobri que eu tinha um defeito físico, que não é nada, né? Não é nada, mas para mim, né, foi a vida inteira foi assim, sabe, um problemão, né? E que na realidade, né, depois eu descobri que isso não era nada, é muito mais de cabeça do que o físico mesmo. Mas enfim. E eu achei super interessante, né? De eu abrir para desligar, entrar, ter que viver isso. Aí vocês viram que eu saí, né? Porque meu marido ligou pedindo uma ajuda, que eu tinha que fazer umas coisas, né? Para despachar lá o corpo, enfim. Aí eu tive que sair, né? E voltei. Aí tive o depoimento da Cleide. Então eu falei assim, gente, é isso, né? Que eu preciso ouvir. Então eu só queria agradecer de novo, porque assim eu me sinto super acolhida assim por vocês, jovens, né? Que é todo mundo aqui bem mais jovem do que eu, mas assim é tão gostoso essa energia, né? Não sei, a Maria também, né? Maria, não sei, acho que deve ser uma. E é gostoso sentir que a gente está num processo de evolução mesmo. Tá bom, era só para agradecer. Tá? Obrigada, Vera. Em relação a não lembrar, amnésias são como se fossem presentes que você ganhou porque você escolheu inconscientemente não lembrar de coisas que te doem, tá? Tem como reverter, dependendo do caso, do quadro, até para que isso não se estenda, tá? O Alzheimer anda nessa linha. Pessoas que sofreram traumas grandes, que doem, querem fugir da dor e ganham, literalmente ganham, de presente, o Alzheimer do inconsciente, tá? Não tô falando para assustar, não. Para dizer que isso tem reversão, tá? Isso tem como você lembrar até da tua infância, tá? Entendendo o que te causou dor e tratando essa dor. Porque você falou que foi uma infância feliz. Mas se o teu sistema entendesse como uma infância feliz, você lembraria dela. Sim. Sim. Então... E você sabe que às vezes eu comento com a minha irmã situações assim, histórias, né? A minha irmã é um pouco mais velha do que eu. Aí ela falou assim: de onde você criou isso? A gente não viveu isso. Eu falei: como não vivemos? Lógico que vivemos isso. Ela falou: não. Eu falei: nossa, então eu criei tudo isso. Então, às vezes eu tenho a impressão que eu criei um mundo de fantasia, sabe? Né? Exato. Que eu falo: gente, que coisa louca, né? Mas é legal que, assim, pelo menos resgatar a infância do meu filho, hoje eu consigo lembrar, sabe? De muita coisa dele pequenininho. Agora eu pego foto, faço até exercício mesmo, pego foto e falo assim: nossa, esse dia a gente estava em tal lugar, em tal lugar. Mas eu não sei se eu tive muitas dores e eu fui apagando, sabe? Assim, literalmente. Ah, eu não quero lembrar disso, não quero lembrar disso, não quero lembrar disso. Enfim. Mas que bom, né? Que eu cheguei aí e estou querendo lembrar de tudo agora. Exatamente, vamos lá. Isso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Vera. Obrigada. Legal. Bastante clareza, lucidez, né? Gente, então estamos aqui encerrando mais um encontro. 11h11, isso é um sinal. Sintonia do universo. Obrigada pela companhia de vocês. Dúvidas, me mandem. Vou compartilhar com vocês o áudio que eu recebi hoje, tá? Um grande beijo. E aí nós vemos na semana que vem. Semana que vem na quarta. E se preparem, magnetismo. Vocês vão aprender a atrair tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá bom? Chegaremos
finalmente na aula de magnetismo. Um grande beijo e até!